Você quer aprender a validar dados no Lumen sem ser da maneira convencional, utilizando controllers? Se sim, então continue no vídeo e eu mostrarei a você como validar dados utilizando Middleware. Salve galera, beleza? Aqui quem está falando é Jones, sejam muito bem-vindos ao canal Level PHP. Neste vídeo veremos como validar os dados de autores, notícias e imagens de notícias antes da gente persistir eles no banco de dados. Ou seja, a gente precisa garantir que os dados que a gente está enviando, que a nossa API está recebendo, que sejam os dados válidos, que o banco espera que seja. Legal? Então a gente vai validar todos esses dados, só que de uma maneira diferente, como eu mencionei, utilizando middlewares. Legal? Então antes da gente partir para o código, eu quero pedir duas coisas mais muito importantes para vocês que ajudam e muito o canal a continuar crescendo. Caso vocês não sejam inscritos no canal, se inscrevam aí para vocês não perderem mais nenhuma novidade. E é claro, se vocês estiverem gostando do vídeo, deixem aquele like bem bacana aí, beleza? Então bora pro código. Pessoal, antes da gente falar realmente do código que a gente vai desenvolver, eu vou fazer um overview para vocês do que é esse conceito de middleware aqui. Legal? Então, pessoal, basicamente pensem no seguinte: o fluxo normal de uma aplicação ela recebe a requisição, a API recebe a requisição. A requisição então é enviada lá para o core da nossa aplicação, o controller recebe, realiza um processamento, delegando para um service ou diretamente para um repository, por exemplo, e aí a gente tem uma resposta. Depois desse processamento a gente obtém uma resposta que é exibida para o cliente, para o cliente. Quando a gente trabalha com o conceito de middleware, a gente tem uma camada a mais antes de chegar na camada da aplicação, que é essa camada aqui de fora. Então, o que isso significa? Significa que a requisição, antes de chegar na aplicação em si, no core principal, ela vai bater no middleware. Legal? E aí o middleware é que ele vai delegar ou não a requisição para o próximo middleware, ou no caso para a camada da aplicação. Legal? E nessa camada aqui do middleware a gente pode ter diversas coisas, como por exemplo, a gente pode ter um middleware para realizar autenticação, um middleware para realizar autorização, por exemplo, o middleware de validação de dados é um deles que a gente vai criar hoje. Legal? Então é assim que funciona esse processo com middlewares, beleza? Então agora que já te dei um overview bem básico, vamos para o código e ver como isso funciona na prática. Pessoal, aqui no meu projeto eu vou fazer o seguinte: eu vou acessar aqui o HTTP, diretório HTTP, acessar o diretório middleware e vou criar aqui uma classe de middleware. Essa classe, pessoal, eu vou chamar de validate data middleware. Também vou utilizar aqui o modo estrito do PHP 7. E agora a gente vai começar a trabalhar aqui. Legal? Então, a primeira coisa, pessoal, que um middleware possui no caso do Laravel, e do Lumen, eles possuem o método handle. Então, a gente precisa criar esse método para que as nossas requisições sejam ou não delegadas, tá? É dentro desse método que vai ocorrer aí todo o processo que a gente vai desenvolver de validação, beleza? Então vamos criar aqui um método public function handle, e esse método, pessoal, ele recebe dois parâmetros, sendo ele o request, legal? E um outro parâmetro que é uma função de callback, que no nosso caso é uma closure. Então, tá aqui. E o nome desse parâmetro vai ser next. E esse método aqui, ele vai fazer o seguinte, tá? Antes da gente definir aqui a estrutura desse método, a gente vai desenvolver aqui dois métodos privados. Legal? Um que a gente vai utilizar para definir a model que a gente vai realizar o teste,
né, o teste de validação, e o outro é a validação propriamente dita. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos criar aqui o método Private Function Define Model. Esse método, pessoal, ele vai receber aqui uma string que vai ser aqui, vamos colocar o namespace, tá? Vou falar aqui que é o namespace. A gente vai criar aqui dentro uma variável model que vai receber o valor null. E o tipo de retorno desse método aqui, pessoal, ou ele retorna null ou ele retorna model pra gente. Tá? Essa model aí do Eloquent. Legal. Aí aqui, depois que a gente definiu a nossa variável model como null, a gente vai fazer uma pequena verificação aqui. If class exists, vamos passar o namespace. Se essa classe existir, a gente já pode fazer o seguinte: model recebe new namespace desta maneira aqui. Legal? E a gente retorna a model que a gente instanciou. Então, basicamente, é essa a funcionalidade deste método, tá? Então, ele vai verificar lá que a gente passou o alias, né? No caso lá na nossa rota, que vai ser a model, né? O namespace completo da model. Existe essa model? Existe. Então, eu vou instanciar ela e vou retornar para cá. Não existe, retorna nulo. Legal? Basicamente é isso que a gente está fazendo aqui. Agora, a gente precisa criar um método validate, que também pode ser privado. Então, private function validate. E esse método ele vai receber apenas um parâmetro, que vai ser o request. Agora, pessoal, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável chamada alias. Aqui, alias. Onde a gente vai fazer o seguinte. Vamos utilizar o nosso objeto request. Vamos acessar o método route. E vamos acessar a posição 1 do array que vier. Para a gente poder pegar, de fato, os atributos da rota. Tá? No caso, o array lá que a gente tem definido. Aqui no array a gente pode pegar o alias, a gente pode pegar o método que a gente está chamando. Enfim, a gente pode pegar essas coisas. Então, a gente precisa acessar a posição 1 para a gente ter acesso ao alias aqui. Tá? Eu vou printar esse alias aqui depois, esse route aqui, para vocês verem como é que ele vem. Legal, depois que a gente pegou o alias, a gente vai fazer o seguinte: model, e vamos chamar nosso método define model. E vamos passar para ele o alias que a gente obteve, que vai ser o namespace. E agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui uma pequena verificação. Tá? Essa verificação, pessoal, pode ser definida até mesmo aqui dentro desse método aqui, ó, do define model. Tá? Eu vou deixar separado para que vocês possam enxergar melhor aí o que a gente está fazendo. Então, vou colocar aqui: se a model, no caso aqui, né, estiver nula ou vazia, então a gente vai lançar uma exceção aqui, um throw new invalid argument exception, e vamos colocar aqui a model, vamos concatenar com o nosso alias e vamos informar assim, ó, que a model não existe. Simples assim. Então, se não encontrar nenhuma model definida no alias, né, a model que a gente definiu no alias, se não for encontrada, então estoura uma exceção aí pra gente. Legal. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai dar um return new e vamos utilizar aqui o validator do facades. Não é new, tá, pessoal? É validator facades e a gente vai chamar o método make aqui, ó. Tá? Então a gente vai utilizar esse método aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte: ele recebe aqui dois parâmetros obrigatórios, sendo os dados que a gente quer validar e as regras de validação. Tá? Então, os dados, quem são os dados? É o que está no request to array.
Esses dados são aqueles que a gente está enviando lá no corpo da requisição no Postman ou em outro cliente, legal? Então esses são os dados de validação que a gente quer, né, para a gente realizar a validação. E quais são as regras de validação? Não sei se vocês se lembram, mas quando a gente definiu as nossas models, a gente criou essas regras de validação. Então, por exemplo, aqui em autor, quando a gente vier, ó, tem aqui, ó, public array rules. É esse atributo, né, são essas regras aqui que a gente vai utilizar para validar os dados. Tá? Então, vamos lá. Vamos utilizar aqui model, né, a gente já definiu, vamos supor que a gente recebeu aqui o model autor. Então, a gente vai ter model e vamos poder acessar aqui o rules. E por fim, ponto e vírgula. E esse método também já está pronto. E agora a gente pode finalmente partir aqui para o nosso método handle. Tá? Esse método, então, pessoal, vai fazer o seguinte. A gente vai criar uma variável validate, onde a gente vai chamar o nosso método validate, passando para ele o nosso objeto request. Legal? E a gente vai fazer o seguinte. Vamos criar aqui uma variável response, que vai ser um array, e vamos colocar as seguintes chaves: status code, vamos colocar aqui 400, vamos colocar aqui uma chave error true, vamos colocar aqui uma outra chave error message, e vamos colocar o seguinte: dados inválidos. E por fim vamos colocar aqui mais uma chave chamada error description. E a gente vai colocar aqui o validate messages. Aqui, ó, a gente não tem acesso a esse método, mas ele existe, tá? Você colocar aqui messages, por exemplo, perceba que a gente já tem acesso a ele. Beleza. Agora que a gente já tem acesso a esse objeto, né, as respostas, né, da validação, né, no caso as mensagens de erros das validações, então agora a gente vai fazer o seguinte: vamos criar aqui uma condição que vai ser o seguinte: validate, né, se a validação passar, né, então validate passes, tá? É mais um método, tem dentro da classe validate, e a gente vai fazer o seguinte. Então, se existir, a gente vai dizer que response recebe next, que é a nossa função de callback, que recebe como parâmetro um request. Caso contrário, retorna a nossa resposta que a gente definiu aqui em cima. Tá? Então, esse método aqui, pessoal, é o que vai verificar se realmente as validações foram aprovadas, né? Se passou ou não. Se não passou, né, ele vai retornar aqui um response. Caso tenha passado, então ele vai chamar o próximo middleware, ou no caso o próximo controller, por exemplo, tá? Ele vai chamar o controller ou o próximo middleware. Legal? Ele vai repassar a requisição. Ele vai delegar para mais um cara aí tratar. Beleza? Então, basicamente, essa é a estrutura, né, da nossa classe de validação aqui do nosso middleware. E agora a gente precisa fazer o seguinte: a gente precisa ir lá na nossa rota, né, nas nossas rotas, e começar a colocar aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: vou colocar um vírgula aqui depois desse namespace aqui, v1/author, e vou colocar aqui um alias aqui, onde eu vou chamar esse alias, né, dentro aqui desse grupo, né, esse grupo de rotas, ele vai ser aqui o meu author, tá? Então aqui da minha model, ó, author, class. Legal? Eu vou importar isso aqui para simplificar. Legal, agora a gente vai vir nas rotas post, put e patch para a gente poder informar que o middleware, qual é o middleware que a gente vai utilizar. Então vou colocar aqui um vírgula dentro da minha rota post e vou utilizar aqui a chave middleware e vou fazer o seguinte: validate data middleware. Legal? Então é isso que a gente vai fazer aqui. Vou copiar isto
aqui e já vou colocar no meu método put aqui e também no método pet. Beleza? Então a nossa rota de autor ela já possui aí a chamada do nosso middleware. Agora a gente vai fazer a mesma coisa para as rotas de notícias. Então a gente vai criar aqui um alias aqui e vamos chamar aqui a nossa model news também. Então news aqui dois pontos class. Vou simplificar aqui importando esta classe para dentro aqui do meu arquivo de rotas e vou fazer a mesma coisa. Vou chamar aqui o meu middleware no post, no put e no pet. E por fim eu vou fazer a mesma coisa com as rotas de imagens de notícia, tá? Então vou criar aqui um alias e vou também chamar aqui a minha model image news dois pontos class e vou fazer a mesma coisa aqui, vou importar. Legal, agora mais uma vez vou chamar aqui no meu método post o meu middleware e também aqui no meu put a mesma coisa, né? E também no pet. Legal? Então, agora sim, pessoal, a gente já tem aí as chamadas, né, do middleware sendo feitas aí nas nossas rotas, né, de inserção e alteração. Agora a gente precisa só fazer mais uma coisa, que é registrar esse middleware, né? Então a gente vai vir aqui no nosso diretório Bootstrap, vamos abrir aqui o arquivo app.php e a gente pode simplesmente habilitar aqui, ó, vou até copiar isso aqui e a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar aqui, qual que é o nome dele? É validate data middleware e agora a gente vai dizer qual que é o middleware que a gente quer validar, quer usar. Então é o validate data middleware dois pontos class e prontinho, pessoal, basicamente é isso que a gente fez, tá? Agora a gente pode por fim aí iniciar os testes, né, das rotas, por exemplo, para a gente verificar se realmente está funcionando aí o nosso middleware, né, a nossa validação. Então eu já estou com o meu Postman aberto aqui, tá? Eu vou criar aqui esse registro, ó, perceba que é a mesma estrutura que a gente utilizou antes, autor ID 2, título, subtítulo, descrição e agora, pessoal, a gente vai fazer os testes. Então vamos fazer o seguinte, eu vou submeter aqui essa requisição, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Olha só, eu submeti e ele já reclamou aqui, ó. Olha só que bacana, tá? Funcionou perfeitamente, ó. Deu aqui, ó, dados inválidos, ele reclamou que o título tem que ter no mínimo 20 caracteres, que o subtítulo tem que ter também no mínimo 20 caracteres e que a descrição tem que ter no mínimo 100 caracteres. E outro é que o campo slug é obrigatório, legal? Então, como é que a gente vai fazer para isso passar, né? Para passar essas mensagens aí. Então, um dos pontos é que a gente pode criar, adicionando aqui mais títulos, né? Mais palavras, no caso, ó, vou copiar aqui, ó, e colar. Vou submeter aqui novamente. Perceba que o título já saiu daqui. Vou fazer a mesma coisa para o subtítulo. Então tá aqui, ó. Subtítulo também. Agora a descrição. Eu vou colocar aqui vários títulos aqui, ó, várias palavras para a gente ver se vai passar. E vamos ver. Vou submeter a requisição, ó, a descrição passou. Agora ele reclamou do slug. Legal? O slug a gente não está passando, né? E ele deveria ter pego automaticamente, tá? Já que a gente já fez isso antes. Então, como o slug está sendo tratado lá em cima, pessoal, e ele não corre o risco da gente ter um problema de não mandar o slug, porque a gente já está gerando ele baseado no título. Então, o que a gente pode fazer é simplesmente vir aqui na nossa model de autor, por exemplo, e retirar o slug do campo de obrigatório, tá? No caso das notícias, né? Cadê aqui notícias? Vou abrir autor, mas é notícias. Então aqui a gente pode simplesmente tirar aqui, ó, isso aqui e tá tudo certo, tá? Então, ao fazer isso e submeter novamente, tá lá, ele criou, ó, certinho pra gente, tá? Gerou o slug corretamente também, ó. Então,
pessoal, a validação está funcionando perfeitamente, tá? A mesma coisa que eu fiz aqui testando para as rotas de notícias, né, para fazer a alteração, a inserção, vocês podem fazer também para as outras rotas. Eu vou fazer um teste aqui com a rota de alteração, a PUT, por exemplo. Eu vou diminuir o título aqui e vamos ver o que vai acontecer. Opa! Tem que formar aqui qual que é o ID, né, da mensagem, né, que a gente quer alterar. Vou colocar aqui notícia 56, vamos ver o que tem. Não tem notícia 56. Então, vou inserir novamente para me pegar o ID aqui que eu já esqueci. Opa, tá aqui. Ó, falou que o título tá inválido, né? Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vou deixar esse título válido e vou colocar aqui o nosso ID 63. Então tá aqui, ó, ID 63, e eu vou fazer um PUT e vou simplesmente tirar aqui o título e vou tirar também aqui o subtítulo, tá? Eu vou excluir aqui o subtítulo e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, o título tem menos de 20 caracteres e o subtítulo é obrigatório. Então a nossa validação ela está funcionando perfeitamente. Mas Jones, as mensagens estão em inglês. Como é que a gente faz para resolver esse problema? A gente vai fazer outro vídeo mostrando para vocês como que a gente vai traduzir essas mensagens de erro. Legal? Bom, pessoal, eu espero que tenha ficado claro para vocês o processo de validação utilizando o middlewares, tá? É uma coisa que é bem bacana de ser utilizada, facilita muito aí na hora de você validar os seus dados, né? Os dados da sua API. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, vocês podem postar nos comentários que a gente sempre responde, todos vocês. E é claro, mais uma vez reforçando, caso vocês não estejam inscritos no canal, se inscrevam para vocês não perderem nenhuma novidade e deixem aquele like bem bacana aí caso vocês tenham gostado do vídeo, legal? Então pessoal, um forte abraço e até os próximos vídeos.